Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente da cidade escaldante de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E hoje estamos aqui com mais um podcast falando de fotografia. Hoje eu vou falar para vocês 10? São 10? Não sei se são 10, eu não contei, eu fiz aqui no papelzinho e não olhei direito, mas a gente vai falar de dicas para você que quer entrar no mercado de fotografia de casamento. Olha só esse mercado que todo mundo diz aí que é muito lucrativo, né? O mercado de eventos sociais. Se você tá interessado nesse mercado, a gente volta daqui a pouco depois dos recadinhos. Que recadinho que a gente tem hoje? Vamos ter mais uma versão do nosso curso de introdução à fotografia aqui em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, com aulas 100% práticas. Olha que lindo! A gente teve uma turma aí no primeiro semestre. Qual que foi por que teve essa ideia? Olha, a gente costuma montar turmas de introdução à fotografia com 10, 15, 20 pessoas, o que é muito comum aí, cursos ministrados pela Oficina Cultural, que são gratuitos, a gente abre 20 vagas. Mas às vezes tem tanta pessoa na sala que aquele cara mais tímido, aquele cara mais fechado, ele não tem coragem de fazer uma pergunta na frente de tanta gente. Eu vi isso acontecer, então eu me preocupo com isso. Então eu iniciei esses workshops de introdução à fotografia totalmente práticos. A gente não vai para sala de aula, a gente vai pro campo, a gente vai fotografar e são apenas 4 vagas. Isso mesmo, apenas 4 pessoas fazendo esse workshop de introdução, onde a gente vai falar sobre a câmera fotográfica, a gente vai falar sobre lentes, a gente vai falar sobre as principais regulagens da câmera, que é o ISO, o diafragma e o obturador. Vamos falar do processo de fotometria básico e intermediário, né? A maior parte dos cursos de introdução à fotografia não costuma falar sobre os pormenores mais avançados do processo de fotometria. Vamos falar de enquadramento e composição e um pouquinho de básico em retrato. Por que básico em retrato? Porque a nossa parte prática vai ser quase toda de retrato. Teremos pessoas para serem fotografadas. Pô, retrato é o que eu gosto de fazer, retrato é o que eu faço de melhor. Nada mais bacana do que usar o retrato como aula prática nesse curso de fotografia. São apenas 4 vagas, vai acontecer no dia 19, 26 de agosto e 2 de setembro. São 3 dias, 3 horas de aula cada dia. E é tudo no domingo, na parte da tarde, das 15 às 18 horas. Olha aí, não tem desculpa para você não participar. E esse vai acontecer aqui agora de novo em Presidente Prudente. Se você se animou, é só entrar em contato aí pelo e-mail gilsonlorente@gmail.com, ou você pode entrar em contato pelo meu WhatsApp, que é 18 99728 4199. Prometo responder todo mundo. E se você não é de Presidente Prudente e ficou chateado porque não consegue chegar aqui para fazer o curso, olha só, que tal levar esse curso para sua cidade? Entre em contato e a gente monta um orçamento para você para ministrar uma aula de fotografia aí na sua cidade. Pode ser de introdução, pode ser de flash TTL, pode ser de ensaio fotográfico, pode ser de fotografia de nu artístico e pode ser também de edição de imagem com o Adobe Lightroom. São os cursos que eu ministro aqui em Presidente Prudente e são os cursos que eu estou aí levando também para a cidade de vocês. Bem, vamos pro nosso tema? A gente volta então daqui a pouco, depois da vinheta. Olha só, fotografia de casamento. Você pode falar pra mim, olha aí, Gilson, eu tô querendo virar fotógrafo profissional e eu quero começar na fotografia de casamento, que é o que dá mais dinheiro. Que conselho você me dá? Ora, o conselho que eu daria pra você hoje é, olha, existem algumas outras áreas da fotografia que estão dando mais dinheiro do que a fotografia de casamento e muito menos dor de cabeça. Olha só, você pode montar um estúdio e trabalhar com fotografia infantil, você pode trabalhar com newborn, você pode trabalhar com fotografia de gestantes, que são algumas vertentes da fotografia que hoje estão dando mais retorno
do que o casamento. Ah, mas um casamento a gente cobra muito mais do que numa sessão de newborn. Tudo bem, mas uma sessão de newborn, se você tiver experiência, se você tiver os macetes, você resolve em 2 horas. Um casamento são quase 12 horas de trabalho no dia do casamento, né? E muitas outras horas de trabalho antes e depois do casamento, porque antes você tem que fazer as reuniões com os noivos, antes você precisa fazer os ensaios pré-casamento, você precisa diagramar quadro, mandar imprimir quadro, aí tem o casamento no civil, aí você 2 horas da tarde você já tá lá no salão de beleza para fotografar o dia da noiva, depois você vai fotografar o dia do noivo, você fotografa a decoração do salão antes do casamento, aí você vai para a igreja, aí você faz algumas fotos externas, aí você vai pra festa e fica até 5 horas da manhã em pé. Ou seja, você tá recebendo um valor maior por todo esse serviço, mas é um serviço muito mais pesado, é um serviço muito mais abrangente do que você fazer uma sessão de estúdio de 2 horas. Ou então que você trabalha com acompanhamento infantil, você fazer uma sessão de estúdio onde o cliente fica com você por meia hora. Você, tudo bem, você vai agendar 10 sessões num dia, mas é durante o dia, no seu estúdio, com ar-condicionado, 6 horas da tarde você vai para casa, então tem que se pensar tudo isso. Mas você pode dizer para mim, não, eu amo casamento, eu quero realmente trabalhar com o casamento, o que você indica para mim? Bem, tem um caminho aqui, né? Tem um caminho das pedras para você ter sucesso no seu casamento, na sua carreira de fotógrafo de casamento. Mas eu vou contar aqui pra vocês uma historinha. Em 1995, tava lá o jovem Gilson Lorente, ele queria se tornar fotógrafo, ele já tinha a fotografia na vida dele, ele já tinha a fotografia na alma, já gostava muito de trabalhar com fotografia, e o caminho mais certo, né, o caminho mais adequado que você continua é você se tornar profissional. Afinal de contas, você tem que pagar as contas, né? Os boletinhos, a única certeza na sua vida, meu amigo, é que os boletos vão chegar no começo do mês, sempre, eles não param. Mesmo com os correios em greve, os boletos chegam por e-mail. Então você não tem como fugir do pagamento das suas contas. Então, por que não transformar a fotografia em uma profissão? Transformar a fotografia em uma fonte de renda? Isso é bacana, isso é interessante. E na época, olha, 20 anos atrás, bem mais de 20 anos, né? 2005, dá muito mais que 20 anos atrás, a fotografia de casamento não era isso que ela é hoje. Há 20 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás, a gente trabalhava com câmeras de filme ainda, né? Então a gente tinha que decidir qual ISO que a gente ia fotografar um casamento antes do casamento acontecer. Tudo bem, com a sua experiência, você já conhecia as principais igrejas, você já conhecia os principais salões de festa, mas a gente tinha aquela limitação do ISO. Aqui em Presidente Prudente, interior de São Paulo, o filme profissional com ISO mais alto que a gente achava era o ISO 200. Ou a gente ia pro casamento com um filme Pro Image 200 ou um Pro Value 200. Não tinha como fugir. Você tinha filme Fuji e filme Kodak. Só que o filme Kodak ele dava um pouco mais de granulação, então eu curtia um pouco mais o Fuji. Olha só, imagina hoje um fotógrafo de casamento fazer um casamento completo com ISO 200. Impossível, cara. Você vê que a fotografia de casamento mudou por conta da tecnologia digital. Não são mais aquelas fotos com aquele flash chapado na cara da pessoa e o fundo todo escuro, porque você não tinha ISO suficiente para capturar a iluminação do ambiente enquanto você estava usando aquele seu flash. Então a fotografia digital veio e transformou essas fotos lindas, maravilhosas que a gente faz de casamento hoje, é um resultado da fotografia digital. Mas quando eu comecei, né, tava lá, tinha lá 2 câmeras de filme, a gente conseguia fazer um casamento com 2 caixas de filme, cada caixa tinha 6 rolos de 36, olha só que loucura, né? Hoje o pessoal entrega 2.000, 3.000, 4.000 fotos no casamento, o que eu ainda continuo achando um absurdo. Eu acho que você consegue resolver um casamento completo aí com 800 fotos, 800 mil fotos é o máximo que eu entrego para os meus clientes, e mesmo assim eles demoram muito para escolher as 80 fotos que vão no álbum, né? Imagina se eu entregasse 5.000 fotos, nunca mais eles iam me entregar essa escolha. Mas lá no começo eu não sabia como começar, não tinha internet, não tinha o acesso à informação, era muito limitado. A maior parte dos livros eram em inglês, eram difíceis de serem achados aqui no interior.
era muito complicado mesmo. A gente podia procurar um outro profissional e oferecer trabalhar de graça pra ele, pra aprender. Esse era o caminho das pedras naquela época, mas eu decidi entrar por outra linha. Eu tinha aí 1 ou 2 livros de casamento bem antigos que eu devorei, né, que eu li completamente. Hoje são coisas totalmente desatualizadas, você não consegue utilizar nada daqueles livros hoje, porque eles são muito... porque os estilos mudam, né, o tipo da fotografia muda, mas eu li aqueles livros e tive uma pegada. Eu entrei em contato com a Igreja Católica aqui da região, procurei as pastorais que cuidam aí das pessoas mais carentes e fiz uma proposta para eles. Falei, olha, vocês têm aí, vocês acompanham, né, as pessoas mais carentes da cidade, e quando vocês identificarem pessoas que vão se casar na igreja, porém, são pessoas humildes, que não têm condições financeiras, que não vão contratar fotógrafo, né? Afinal de contas, não vamos tirar o ganha-pão dos coleguinhas. Vocês me indicam esses casais e eu vou aqui oferecer para eles uma cobertura fotográfica do casamento para eles. Óbvio que eles não sabiam que eu era um iniciante, como eles não iam contratar ninguém mesmo, né? Eu me senti bem em oferecer esse serviço gratuito, né? E como também foi uma forma de começar a aprender, uma forma de começar a fotografar dentro daquela área que eu queria me inserir. Infelizmente, nem tudo é perfeito, né? E o primeiro casamento que eu já entrei foi horrível, né? Nossa, cara, foi... Na época eu até escrevi um texto no meu blog dizendo assim, com o título Um Casamento no Inferno. Eu vou contar pra vocês por quê. A moça entrou em contato comigo, da pastoral, indicou esse casal. Eu marquei uma reunião com esse casal, lembrando que eu tinha ali meus 18 anos na época, não tinha 20 anos ainda. Eu tinha meus 18 anos na época, eu não sabia absolutamente nada como as coisas funcionavam. Eu marquei essa reunião com esse casal e eles olharam pra mim e falaram, olha, a gente vai casar numa igreja ali no Parque Pinheiro. Para quem não conhece a região de Presidente Prudente, Parque dos Pinheiros é um distrito do município vizinho de Álvares Machado. Então Álvares Machado é um município, Parque dos Pinheiros é um distrito. Não é muito longe, fica aqui grudadinho da cidade. Inclusive muita gente acha que lá é um bairro de Presidente Prudente, ele já é uma área ali dos municípios meio que se viraram uma amálgama já, né? Você não sabe onde começa um e termina o outro. E a gente vai fazer, e eles falaram, e a gente vai fazer uma pequena festinha num salãozinho que tem do lado da igreja. Olha só, a minha única preocupação, a única coisa que eu me propus a fazer pra eles era fotografar o casamento e essa pequena festinha. Aí eu pensei, pô, o casamento tá lá, a festa vai ser do lado, eu não tinha carro na época, né, começando a vida, né, não tinha, e o que o marmitão aqui resolveu fazer? O marmitão resolveu ir de ônibus, olha só, eu fui fotografar o meu primeiro casamento de ônibus, peguei o circular aqui perto de casa, desci lá, peguei um circular pro distrito e desci pertinho da igreja. Já tinha ido conhecer a igreja, já tinha ido ver onde que era o local, como era a igreja por dentro, aquela coisa toda. E eu fiquei lá esperando, beleza, né? Tô de boa. Assim que chega o pai do noivo, né? Do noivo, ele vem até mim, que eu já tinha conhecido ele na reunião prévia. Ele vem até mim e fala, olha, houve uma pequena mudança. E eu, como assim uma pequena mudança? A festa vai ser num salãozinho que a gente conseguiu emprestado lá no Ana Jacinta, em Presidente Prudente. Olha, o Ana Jacinta é onde eu moro até hoje. E olha, imaginem isso. Eu fui de ônibus até esse distrito, numa cidade vizinha, pensando que a festa ia ser ali, e logo depois o cara me avisa que a festa ia ser do lado da minha casa. E eu de ônibus também. Cara, eu revirei entre os convidados do casamento e eles não tinham ninguém que tinha lá um espaço pra me dar uma carona. Eu fui fotografar esse casamento sozinho, eu e minha bolsa de equipamentos. Pensei, cara, eu volto de ônibus, né? Fazer o quê? A vida é difícil. Fotografei a cerimônia, linda, maravilhosa. Depois eu pensei, cara, eu saí da igreja, fiz umas fotos dos noivos, olhei assim, tava passando o busão, eu pulei dentro. Falei, olha, enquanto vocês são de festas. E eu pensando, eu vou chegar atrasado, vai ser muito foda, meu primeiro casamento, mas é bom pra mim aprender que não dá pra vir sem carro, nem que seja táxi, foda-se. Opa, desculpa, Lavão. A gente precisa ter uma condução. A primeira coisa que eu aprendi. E por incrível que pareça,
dia eu cheguei no salão de festas primeiro que os noivos, mesmo indo de ônibus. Eu peguei um ônibus do distrito do Parque dos Pinheiros até a entrada de Presidente Prudente, e da entrada de Presidente Prudente um outro ônibus para chegar lá onde era o salão de festa. E eu cheguei primeiro que eles. Por quê? Porque eles se perderam no caminho. A pessoa que estava dirigindo para eles não sabia onde ficava o bairro, né, o Ana Jacinta, e eles também não sabiam, porque quem tinha conseguido o salão emprestado era um irmão do pai, da tia, sabe? Aquelas relações familiares malucas. E eu fiquei lá ainda, mesmo indo de busão, eu fiquei lá ainda uma meia hora esperando esse povo. Foi uma festa que eu diria pra vocês absurdamente triste pra mim, cara. Tudo de errado aconteceu, câmera parou de funcionar, bateria acabou, a tampinha da lente caiu no glacê do bolo que parecia feito de óleo industrial, sabe? Ficou um mês pra me tirar toda a gordura da tampa da lente. Fui no banheiro, a descarga explodiu, molhou toda a minha calça. Por isso que eu digo que foi um casamento no inferno. Mas me mostrou todas as dificuldades de você ser fotógrafo de casamento, me mostrou todas as maluquices que podem acontecer na fotografia de casamento e me preparou para os próximos que viriam depois, e para mim saber que, olha, isso não é uma coisa tão simples assim, isso não é uma coisa tão fácil quanto eu pensei que era, isso não é uma coisa tão, como eu diria, não é uma coisa tão de boa para você fazer sem conhecimento, que é o que muita gente faz hoje. Muita gente compra uma câmera, muita gente compra uma lente e já vende serviço de fotografia de eventos. Mesmo sem ter um flash, cara, é loucura você vender uma fotografia de eventos sem você ter um flash externo em cima da sua câmera. E eu vejo muita gente fazendo isso, e eu vejo muita gente frustrando sonhos de pessoas. Por mais humilde que seja a pessoa que está casando, por mais simples que seja a festa, aquilo é um sonho. Toda mulher tem o sonho de casar na igreja, vestida de branco, né? A gente fala muito mais da mulher do que do homem, porque o casamento é da mulher, e a gente tem essa noção de que aquilo é um sonho, de que aquilo é uma coisa que talvez nunca mais aconteça na vida dela, e você tem a responsabilidade de registrar aquilo de maneira competente, da melhor maneira possível para aquele seu cliente, independente do grau social que essa pessoa esteja, independente do preço final que você cobrou, independente do status, independente do naipe da festa que você está fotografando. Então eu tenho aqui algumas dicas pra você que vai começar no mundo da fotografia. A primeira dica, cara, estude. Estude mesmo, jovem padawan. No mundo da fotografia existe muito estudo. Existem diversas variáveis técnicas e criativas que você deve entender antes de se aventurar pelo mundo do registro dos eventos. Você deve entender como funcionam as regulagens do seu equipamento e como empregá-las no momento certo. Deve entender o comportamento da luz e saber utilizar todos os acessórios necessários para produzir luz artificial e saber os efeitos de acessórios difusores e rebatedores. Acima de tudo, você deve entender de composição. Essa é a parte mais difícil e a que mais vai dar nó na sua cabeça. E eu indico para vocês um bom curso de pintura em tela. Nada melhor para aprender composição e luz do que em um curso de pintura artística. Eu estudei fotografia por 8 anos antes de começar a vender os meus serviços. Olha só, desde lá desse dia que eu fiz esse casamento gratuito, levou 8 anos pra mim realmente botar a mão assim em cima das minhas coisas e falar, agora nós vamos trabalhar. Foi só nesse momento que eu me senti seguro para não fazer besteira. E você realmente precisa ter referências, você precisa estudar, você tem que saber como a sua câmera se comporta, você tem que saber regular a sua câmera mesmo não vendo esses controles, você tem que saber usar o flash. Cara, flash é importante. Muita gente fala, eu não gosto do flash porque é uma luz artificial, porque não é bonita. É igual Photoshop. Todo mundo que fala que não gosta de Photoshop é porque não sabe utilizar o Photoshop. Então se você ouve um fotógrafo dizendo que não gosta de flash, é porque ele não sabe utilizar o flash. O flash é uma ferramenta que vai aumentar o contraste das imagens, vai dar um colorido mais bonito, mas é uma coisa que você deve aprender. Então, o nosso primeiro toque é estude.
compulsivamente. Faça cursos, entenda fotografia, entenda de luz, entenda de flash, entenda de arte, observe arte, consuma arte. Isso tudo vai fazer parte aí do seu cabedal, né? Olha que palavra bonita, né? Do seu cabedal de referências, né? Vai estar lá junto com, na hora de fotografar, tudo isso vai emergir, você vai utilizar tudo isso para produzir boas fotografias. A segunda dica que eu dou pra você é a seguinte: seja um assistente. Depois de estudar fotografia e conhecer razoavelmente os seus mistérios, está na hora de começar a aprender fotografia de casamento. Procure os maiores estúdios ou os fotógrafos mais famosos de sua cidade ou região e ofereça seus serviços como assistente. Para quem não sabe, assistente de fotógrafo é a nova nomenclatura para escravo humano em nossa sociedade. Quem aí já foi assistente de fotógrafo? Eu não tô falando freela não, tá? Fotógrafo profissional, às vezes contrata o freela, que ele é um semi-escravo. Aqui na região mesmo, não é padrão, tá? Cada região tem seu preço, cada local tem o seu valor. Eu sei que o que os fotógrafos de casamento cobram em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, são valores muito mais altos do que o que a gente cobra aqui no interior de São Paulo, aqui no Pontal do Paranapanema como um todo. Então, hoje, um freela, que eu digo que é um semi-escravo, a gente contrata aí por R$150 para ajudar a gente a fotografar um casamento. Quando tem aqueles freelas, né, que são muito mais experientes, a gente chega a pagar até R$300 para ele passar a noite lá com a gente fotografando, para ser o segundo fotógrafo. Então, o freela, ele é um semi-escravo. O assistente, geralmente, é um cara que tá lá sem ganhar nada. É o cara que se propôs a trabalhar para um fotógrafo renomado na cidade, é um fotógrafo que tem experiência. Ele tá lá trabalhando e o que ele tá ganhando é experiência. O que ele tá ganhando é saber como as coisas funcionam num casamento. O que ele tá ganhando é ver como aquele profissional que já tá no mercado, que já tem um nome, tá trabalhando. Essa é a parte importante da coisa. É isso que ele não tá recebendo dinheiro pelo trabalho dele, ele está recebendo conhecimento. Se você pensar bem, se a gente fosse... Não existe curso de fotografia de casamento aqui na região, né? Se a gente vai para São Paulo para fazer um curso aí nas grandes escolas de fotografia, o custo que ele vai ter do curso, da hospedagem, da viagem, da alimentação, vai ser muito maior do que se ele fizer essa conta. Pô, eu tô aqui trabalhando no casamento de graça, eu poderia estar ganhando aí 150, R$200. Se você bota na balança, o conhecimento que ele tá recebendo por estar lá trabalhando com esse fotógrafo é muito maior do que ele ia pagar, do que ele ia conseguir com o curso e o valor que ele ia pagar nesse curso num dos grandes centros. Aí você vai trabalhar muito, vai ganhar uma miséria, em alguns casos apenas o vale transporte. E então por que eu tô mandando para você fazer isso? Porque o assistente não ganha apenas dinheiro, ele ganha conhecimento. Geralmente é ele que cuida dos equipamentos, monta os esquemas de luz, regula tudo que é possível no estúdio e aprende em primeira mão todas as gambiarras que podemos armar para conseguir uma boa fotografia. Então você não precisa ser assistente só em casamento, você pode ser assistente para fotógrafos de estúdio também. Olha essas vertentes novas aparecendo, né? É um período de privação financeira em sua vida, mas que vai render mais do que qualquer curso superior de fotografia. Eu trabalhei como assistente para alguns fotógrafos aqui na região, fiz muita coisa de graça antes de começar a cobrar, e tudo isso que eu fiz de graça, todos esses serviços que eu prestei, foram muito importantes para o fotógrafo que eu me tornei depois. O conhecimento que eu adquiri foi muito superior a todo o dinheiro que eu deixei de ganhar. A próxima dica que eu dou pra vocês é o relacionamento com as pessoas. Vender um produto como um álbum de casamento é, no fundo, um lance mais psicológico do que de preço. Se você é um misântropo, é melhor procurar outra área de atuação. O bom relacionamento com as pessoas é muito importante, pois você está tratando de um momento muito importante para os noivos, um momento de muita emoção. Então, cara, você tem que saber conversar, atender bem o cliente e passar confiança. Aliás, confiança é o primordial. Você deve mostrar que sabe do que está falando e que vai ter total controle sobre o momento do casamento. Nunca passe orçamento por telefone ou e-mail, senão você vai ser classificado apenas pelo preço. Leve os noivos até seu estúdio. Olha só, você não precisa ter um estúdio, você pode ter uma sala comercial. Se você não fotografa em estúdio, mas você precisa atender seus clientes, você precisa ter um local com uma decoração bacana, clean,
que mostre para os seus clientes que você tem competência, que você tem conhecimento daquilo que você está vendendo. Então, sinto muito, gente, é preciso ter um local de atendimento. Eu sei que muita gente vai falar, mas eu já vendi casamento na praça de alimentação do shopping, eu já vendi casamento num café, né, no cybercafé, mas, cara, se você está tentando atingir pessoas com nível social um pouco mais alto, é necessário você ter um canto seu, que as pessoas se sintam confortáveis, que as pessoas vão lá para comprar o seu trabalho. Se você não tiver estúdio, se você não tiver uma sala comercial, o que eu acho importante, uma salinha comercial de 30 metros quadrados não é cara de ser alugada em lugar nenhum do Brasil. Então você pode ter o seu escritório muito bem montadinho, num lugar pequeno, num lugar agradável, onde você vai atender os seus clientes. Mas se você não tem ainda esse local, marque um encontro em um local bem agradável. Leve seus álbuns, mostruários e qualquer outro brinde que vá oferecer. O preço, mesmo que alto, não parece tão ardido quando vemos a qualidade do que estamos comprando. E essa é a grande sacada. As pessoas, se você manda um preço por telefone, se você manda um orçamento somente por e-mail, a pessoa vai te classificar só pelo seu preço. Os noivos estão num momento complicado, cara. Eles estão num momento muito sensível, eles estão gastando muito dinheiro. E eu vou te dizer, eles vão gastar mais dinheiro com buffets, vão gastar mais dinheiro com o vestido da noiva do que eles acham aceitável pagar no fotógrafo, porque aquelas coisas como o buffet, o vestido da noiva, que inclusive eles vão ver primeiro do que o serviço de fotógrafo, são coisas que para eles têm um valor. Eles aceitam pagar um valor absurdo. E você tem que provar para esse casal de noivos que a fotografia também tem o seu valor, que a fotografia também é importante no casamento. Por isso que se você mandou só um preço, eles vão botar todo mundo ali numa mesa, vão botar uma régua e vão pegar o mais barato ou com o valor intermediário. Se você leva eles para conversar com você cria um vínculo. Você mostra para eles que você é competente. Você mostra que você sabe do que você está conversando. O seu produto tem valor. O seu produto é bonito. E você vai estar lá junto com eles. Você vai mostrar confiança. Você vai mostrar que você é uma pessoa com responsabilidade, tá? Isso tudo é muito importante, cara. Então, nada substitui uma conversa olho no olho, certo? O próximo quesito, equipamento. Olha só, sempre falamos que fotografia independe de equipamento, mas isso não é uma verdade na fotografia profissional. Por quê, gente? Vamos lá, então. A gente sabe que o importante é o conhecimento do fotógrafo, o importante é o conhecimento da pessoa que está fotografando, e se você tem conhecimento, você consegue se virar com os mais diferentes tipos de equipamento. Mas quando a gente fala de fotografia profissional, quando a gente fala de casamento, eu estou falando de equipamentos que devem ter uma qualidade de imagem aceitável e equipamentos que devem ter durabilidade, equipamentos que devem ser resistentes, porque o casamento é uma pancadaria. É foto em cima de foto, flash em cima de flash. Então você tem que ter ali um equipamento que seja confiável, um equipamento que te entregue, que não vai te deixar na mão no meio do casamento. Você pode fotografar um casamento com uma câmera de entrada? Pode. Ela tem uma qualidade de imagem aceitável? Tem. Mas ela vai aguentar fazer 2.000 fotos numa noite? Ela vai aguentar esse ritmo maluco que é o casamento? Alguns anos atrás, 10 anos atrás já, eu tinha uma Rebel XSI como câmera backup, uma das câmeras backup dentro da minha bolsa. E eu fui fazer um evento infantil, onde eu achei que, pelo que eu cobrei, pelo porte do evento, eu ia usar a minha câmera mais barata. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra vocês. São business, são negócios. Então eu peguei a Rebel XSI, coloquei uma lente profissional nela, né, um flash profissional, mas a câmera era uma Rebel XSI. E no meio do evento ela parou de funcionar, no meio do evento ela travou, ela simplesmente desligou. Aí eu falei, putz, e agora? Será que ela quebrou? Eu fui lá, peguei a 50D, que eu tinha ela na época, ou a 30D, não tô lembrado agora qual câmera acima dela eu tinha na época. Fui lá, peguei e terminei o evento. Aí depois cheguei em casa, liguei a XSI e ela funcionou. Pesquisei com alguns amigos e eu descobri que a câmera, quando ela era usada muito intensamente, a bateria dela esquentava muito e ela parava de funcionar. Olha que loucura! Eu tava com uma câmera
que a qualquer momento podia parar de funcionar. Então o que eu indico para vocês? Que vocês tenham uma câmera, pelo menos uma câmera de porte médio. Que seria o porte médio? Na Canon aí é 80D, 70D, na Nikon a D7100, a D7200, a D7500. São câmeras aí de porte médio que aguentam pancadaria aí, obturador que vai até 150 mil disparos antes de entrar em perigo de quebrar, né, de ser trocado. Mas não é só isso, você não pode ter uma câmera, você tem que ter duas. Porque uma câmera, mesmo ela sendo nova, é um equipamento eletrônico. Um equipamento eletrônico pode dar pau a qualquer hora. Então você precisa ter duas câmeras. Ditado da fotografia profissional. Quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nenhuma. Já pensou? Você tá lá, você comprou uma câmera, você comprou uma lente, você comprou um flash. No meio do casamento, a sua câmera para de funcionar, o obturador da sua câmera quebra. O que você vai fazer? Vai lá bater no ombro do noivo e falar: olha, cara, sinto muito, tá? Foi mal, mas a câmera quebrou, eu tô indo embora. Não, cara, você não pode fazer isso. Você vai ser processado, você vai ter o seu nome jogado na lama, você vai ser chamado de irresponsável. Então você precisa ter duas câmeras, você precisa ter duas lentes, você precisa ter dois flashes. Ah, Gilson, mas vai ficar tudo muito caro. Sim, fica tudo muito caro. Às vezes eu acho que o profissional da fotografia é o único que pensa que pode abrir uma empresa sem fazer investimento. Pô, se você vai abrir um carrinho de pipoca, você tem que fazer um investimento. Se você vai abrir um boteco, você tem que fazer um investimento. Não, eu vou entrar na fotografia, eu não preciso investir em nada, eu só vou comprar essa câmerazinha simples e já vou vender. Não, cara, tem que ter investimento. Você está abrindo uma empresa, você está sendo um empresário e você tem que começar as suas atividades com o mínimo de equipamento necessário para você conseguir exercer a sua profissão. É a mesma coisa que eu ir num dentista, ele fala: olha, eu só comprei a cadeira, eu não tenho a broca ainda, eu vou mexer no seu dente com esse formão e esse martelo. Cara, não existe. Para fotografia também não existe. Então você tem que ter o seu equipamento. Então hoje você pode... mas olha, não deu, eu não tenho, tô ferrado, e aí, o que eu faço? Olha, uma opção é você pedir, achar um outro fotógrafo, talvez também esteja aí no mesmo barco que você, e contratar ele ou dividir, né, o valor do casamento com ele. Então vocês vão em dois, cada um tem uma câmera, teoricamente tem duas câmeras no evento, se uma quebrar, a outra dá conta. E mesmo assim, eu acho muito perigoso. O que eu tenho hoje para fotografar aqui comigo? Eu já falo para vocês, eu sou um fotógrafo do interior, a gente trabalha com equipamento na linha, né? A gente trabalha com equipamento na linha. Eu não trabalho ainda com full frame, eu trabalho com câmera cropada. Pro nível dos orçamentos que eu tô passando, pro nível dos clientes que eu tô fotografando, é suficiente para fazer as minhas fotos. Eu tô ali, né, trabalhando para clientes classe B e clientes classe C, quase B, né? Então a gente aqui no estúdio tá trabalhando a gente tem uma Nikon D7100, a gente tem uma Nikon D7000, a gente tem duas Nikon D7200. E de backup na última possibilidade, a gente tem uma Nikon D90 e uma Nikon D40 que são muito pouco usadas hoje. Elas ficam mais acumulando poeira na estante do que fotografando. Aí a gente trabalha com as lentes 24-70-2.8 e a gente trabalha, minha esposa principalmente, e eu gosto de trabalhar com lentes fixas. Eu trabalho com a 50mm 1.8, eu trabalho com a 30mm f1.4 Art da Sigma, que é uma irmã mais fraquinha da 35mm, né, Art. Ela é uma lente feita para câmeras cropadas. Adorei essa lente. Adorei, assim, para evento. O desfoque dela é maravilhoso, é lindo. E a 85mm 1.8. É isso que a gente trabalha aqui para eventos, é isso que a gente trabalha no estúdio, é isso que a gente trabalha em casamentos. E a gente tem os flashes, né? Um SB600, os SB900 e o SB910. Tudo da Nikon. E o que está acontecendo aqui de loucura no estúdio hoje? A gente decidiu trocar todas as câmeras da Nikon por câmeras da Canon. Sim, estamos vendendo tudo para comprar equipamento novo. Não vou falar o porquê agora, fica para um próximo podcast, certo? Então, equipamento básico, equipamento tranquilo para você fotografar de forma confortável, eventos sociais, aniversário infantil, debutante, fotografia de casamento.
Ah, tá, a gente também tem um monte de rádio flash TTL da Yongnuo. Tem 2 flash da Yongnuo aqui também, mas faz muito tempo que a gente não usa eles. Pode ficar para um próximo podcast. Você pode entrar lá na nossa página, né, o http://lorentefotografia.com, dá uma olhada aí na qualidade das nossas fotos. Todas as fotos foram feitas com câmeras cropadas. Ou você pode entrar também em kids.lorente.com para ver o trabalho de estúdio que a minha esposa realiza com bebês, gestantes e newborn, tá? Então, equipamento. Você tem que ter um equipamento confiável e suficientemente bom para você encarar um evento. Com muito backup, com muito equipamento de reserva, para você não sofrer um problema e se ferrar, cara. Literalmente, tá? Vou deixar um link aqui de um fotógrafo do programa da Globo, onde você for atrás de um fotógrafo, que ele se esqueceu do casamento e ele não apareceu para fotografar porque ele se esqueceu. Ah, tá, não é problema com equipamento, mas é falta de responsabilidade. E você não ter equipamento reserva para fotografar um evento é falta de responsabilidade também. E vocês vão ver aí qual que é o problema que pode dar. O próximo ponto é: tenha um bom produto. Antigamente, na era do filme, ter uma boa encadernadora era um saco. Digo isso porque as empresas não ligavam para quem estava começando na fotografia e só davam desconto para quem tivesse um fluxo de trabalho razoável. Hoje isso não acontece mais. Olha só, cara, olha essa pegada. Para você começar a ser fotógrafo profissional, você precisava ter uma encadernadora. Alguém que fizesse os seus álbuns. Alguém que revelasse as suas fotos por um preço mais competitivo. Porque se você fosse pagar para revelar suas fotos o mesmo que eles cobram do público normal, não dá. Você não ia ter lucro, você não ia conseguir ganhar dinheiro. Então, o pessoal, as encadernadoras, os minilabs, eles cobram mais barato dos seus profissionais porque eles estão revendendo aquele produto e eles têm um fluxo de trabalho grande. Essa que é a grande sacada. Antigamente, o pessoal chegava e falava: olha, hoje, vamos falar hoje, tem uma encadernadora aqui em Presidente Prudente e ela fala pro pessoal: olha, para você trabalhar com a gente, pra gente te dar acesso a esses produtos nesses valores que você tá vendo aqui, você tem que ter um fluxo de trabalho com a gente de pelo menos R$2.000 por mês. Ou seja, eu tenho que gastar R$2.000 na encadernadora para eles liberarem um cadastro de fotógrafo profissional para mim. Esse modelo, algumas encadernadoras praticam até hoje. Mas eu digo para você, você tá livre disso. Isso não existe mais. Existem milhões de encadernadoras pela internet que não estão nem aí para a quantidade de trabalho que você manda para elas, e elas te oferecem material de boa qualidade por um preço acessível e não te cobram que você tem que ficar presa a elas e gastar X mil reais por mês com você. Então eu ainda vejo gente aqui chorando: ai, o fulano lá não liberou o cadastro profissional para mim porque eu não tenho R$2.000 de fluxo de trabalho por mês para gastar com ele. Falei: e daí? Quem se importa, cara? Entra na internet, procura o Digipix, procura Fotoalbo Universal, procura, cara, Lumière. Tem só no Instagram, a gente que é fotógrafo e posta muita foto no Instagram, o que aparece de propaganda de encadernadora com preços bacanas e produtos interessantes é uma loucura. Tudo bem, os produtos premium, né, os produtos mais caros, eles são caros em qualquer lugar, tá? Por exemplo, tem um álbum que eu amo ele, que ele é feito por uma empresa aí de internet, que só o álbum custa R$1.000. Imagina, você vende um casamento e o preço de impressão daquele álbum, que é um produto muito bonito, que é um produto que chama atenção, que é um produto que quando as noivas olham, os olhos enchem de lágrimas, e ela: meu Deus, eu quero isso aqui, ele tem um custo de produção de R$1.000. Olha que bacana. Então não dá pra vender um álbum desse num casamento que tu tá cobrando R$3.000. Não dá. Porque R$1.000 o preço de produção, aí tem a montagem do álbum, aí tem o correio, que esse negócio pesa 1 tonelada, o frete dele é mais de R$100 o frete, né? Então, não dá pra você oferecer um produto premium desse no casamento que você tá cobrando R$3.000. Mas dá pra você vender ele na base ali dos 7.000, 7.500, já dá pra você inserir esse álbum maluco. E esse álbum, ele, embora a gente saiba que o principal é o trabalho do fotógrafo, é o olhar do fotógrafo, aquele álbum enche os olhos. Ele puxa o cliente. Ele fala: nossa, eu quero um negócio desse, ainda mais que é um produto que
não é muito difundido aqui na região. Então são poucas pessoas que têm esse álbum. Então você tem que ter esse produto bacana para encher os olhos do seu cliente também. Porque afinal de contas é um objeto legal, cara, que vai ficar na estante, que ele vai mostrar para as pessoas. Querendo ou não, também é status. Olha, eu tenho esse álbum que pouca gente tem, cara, porque eu sou um cliente premium. Eu sou um cliente que pagou caro na minha cobertura de casamento. Então você tem que ter um bom produto. Use a manha dos 3 pacotes. Não adianta nada você ter 50 tipos de álbum, porque quanto mais possibilidade de escolha você dá para as pessoas, mais elas te enrolam. Se enrolam, mais elas não escolhem e às vezes elas nem voltam porque tem tanta opção ali que ela não quer sofrer para escolher. Então tenha 3 produtos bacanas. Tem o álbum básico, que vai ser ali o seu produto mais barato, né? Tem o álbum intermediário, que é aquele álbum que você quer vender, né? Sabe qual que é a manha dos 3 pacotes? Você tem o primeiro pacote, que ele é bem baratinho, e ele entrega pouca coisa pro teu cliente, e ele é o que a gente chama de pacote isca. Às vezes o cara vem fazer a reunião com você porque você tem aquele pacote barato, né? Digamos aí, um pacote de R$3.500, né? Você tem aquele pacote barato. Aí ele olha para aquele pacote e fala, nossa, que bacana e tal. Mas aí você apresenta para ele o seu segundo pacote. O seu segundo pacote tem umas coisas tem um álbum muito mais bacana, tem umas possibilidades muito mais interessantes, que é o pacote que você considera o pacote ideal para você. E é aquele que você quer vender. Digamos que ele custe R$5.500. Olha, eu gostaria que todos os pacotes que eu vendesse são esses de R$5.000, de R$5.500. E você tem um terceiro pacote, que tem coisas absurdas, que você oferece coisas malucas e que ele custa muito mais caro que o segundo pacote. Por exemplo, ele custará R$8.500. Você quer vender esse pacote de R$8.500? Porra, se vender, tudo bem, cara, que delícia. Vendi um pacote de R$8.500. Mas ele tá ali mais para transformar o pacote de 5.500 num pacote mais palpável, num pacote mais bacana, num pacote não que fala, nossa, 5.500 reais, fala, não, mas eu tenho um de 8.500, esse de 5.500 não é tão caro assim, então você tem que ter aí, montar essa sua estratégia, e a manha dos 3 pacotes é interessante, porque você não dá muita opção para as pessoas, elas não ficam perdidas em várias opções, e você tem lá 3 pacotes interessantes. Qualquer um dos 3 que você vender, você vai ter seu lucro, óbvio. Você não pode montar um pacote que você não tenha lucro. Você tem que ter lucro. Então, qualquer um dos 3 pacotes que você vender, você vai ter lucro. Mas você gostaria muito que fossem sempre o pacote 2, né? Talvez, de vez em quando, uma vez por ano, vender o pacote 3. Beleza? Então, tenha um bom produto. Isso é importante. A penúltima coisa que eu vou falar pra vocês é a questão do marketing com profissionalismo. Dizem as más línguas que a primeira impressão é a que conta. A questão do marketing se torna muito importante dentro dessa premissa, cara. Por isso, o produto que você apresenta tem que transmitir uma ideia de profissional bem organizado e destacado. Tenha um cuidado especial com seu cartão de visitas, invista uma grana em um design personalizado e uma impressão em papel de alta qualidade. E todo fotógrafo fala, a pessoa contratou qualquer um lá pra fotografar. A pessoa não contratou um fotógrafo profissional para fazer as fotos do bebê dela. A gente fica nesse mi. Mas quando a gente vai fazer o nosso logotipo, a gente não contrata um profissional de design. A gente quer montar o nosso próprio logotipo. Aí fica aquele monte de logotipo esquisito com câmera fotográfica ou com o desenho do diafragma da câmera, né? Tudo muito igual, tudo muito parecido. Contrate um designer para construir uma identidade visual. Logotipo, a fonte que você vai usar no seu cartão, a paleta de cores que você vai usar no seu cartão, ou seja, uma identidade sua, uma identidade visual. Nada de pegar modelos pré-prontos na internet ou montar um cartão meia boca e imprimir na sua impressora jato de tinta. Puta cara, isso é coisa de amadorzão. Isso é coisa daquele cara que tá começando. Então, se você tá começando, não faça isso. Faça uma coisa bonita. Ache alguém que entenda de design, acha o design, paga ele, pra ele criar uma coisa bacana pra você. Vai na melhor loja de impressão de cartões de visita da sua cidade e faça o melhor cartão de visitas que você pode pagar, né? Aqueles lindos com verniz localizado. É muito bacana, né? O seu cartão é o seu ponto de entrada. Então, tem que ser uma obra de destaque. O mesmo cuidado deve ser dado às redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. Você deve montar uma conta profissional dentro das redes sociais. Por quê? Eu vejo muito fotógrafo
misturando rede social profissional com a rede social particular. Isso não rola. Não adianta nada você fazer lá uma panca de fotógrafo profissional, que você transforma lá o sonho das pessoas em realidade, que você é responsável, que você é bacana, e logo depois você bota uma postagem, você e seus amigos tomando cerveja, sentados na frente de casa, né, naquela bagunça. Cara, eu não te contrato. Por quê? Preconceito? Sim, preconceito. E as pessoas têm preconceito. Todo mundo nasce preconceituoso, todo mundo é preconceituoso. E você misturar a sua vida profissional com a sua lambança pessoal, né? As vidas de festa, churrasquinhos com os amigos, vamos tomar todas. Não vira. Infelizmente, cara, tudo isso vira uma vitrine pro seu trabalho profissional. Então você tem que ser a sua página de fotógrafo. E mesmo na sua página particular, você não pode colocar esses abusos. Porque hoje as pessoas fuçam em tudo, cara. Elas fuçam em tudo. Então, para você não ser escolhido para ser um fotógrafo do casamento de uma pessoa, é uma coisinha pequenininha, né? A sua conta profissional dentro das redes sociais é o seu lugar de trabalho. Nada de participar de comunidades de duplo sentido ou ligadas à baixaria. Clientes notam isso. O e-mail de divulgação também é muito importante. Registre o domínio e uma conta de e-mail personalizada, pois ninguém respeita alguém que possui um e-mail como garotãosarado@hotmail.com. Juro pra vocês que eu já vi isso. Tá? Isso não é invenção minha, isso realmente aconteceu. Se vai ter um blog ou site, as dicas acima também valem, viu? Tem que ser profissional, gasta uma grana com domínio próprio. Ai, é muita coisa pra gastar no começo da carreira. Cara, eu pago R$19,80 por mês na hospedagem do meu site. E tem, fora o site principal, que é o lorentefotografia.com, tem mais 2 subdomínios, que é o kids.lorente.com e o blog, que é o blog.lorentes.com. Ou seja, eu tenho 3 sites, 3 blogs rodando em uma mesma hospedagem, pagando R$19,50 por mês. Isso não é um absurdo, isso é dinheiro de pinga. Isso você gasta mais que isso naquela saidinha com seus amigos para comer um hambúrguer na esquina. Então, isso é importante. Gastar uma grana agora no começo é melhor do que ter que desfazer uma má impressão de um trabalho porco. Eu digo porque eu já vi, né? Já vi muito site porco aí. Falei, mano, que site feio. Pô, esse cara se ferrou, ninguém vai deixar, ninguém vai respeitar ele. Por quê? Porque não quis gastar dinheiro, porque não quis investir, porque não quis... Cara, se você pesquisar, se você souber aí se virar na língua inglesa e tal, você consegue montar um blog em WordPress, você consegue montar alguma coisa com uma cara profissional, usando um template gratuito, utilizando alguns recursos muito bacanas que a gente tem aí na internet. Hoje tem outras opções, você pode pagar a Album, né? A Album é uma plataforma que cria sites de forma quase automática para fotógrafo e tem um monte de vantagens muito legais. Você pode contratar a Album, óbvio que aí o preço vai ser muito mais alto do que se você mesmo bancar uma hospedagem, né? Você mesmo bancar aí um domínio. E você tem o Wix, né? É outra plataforma muito interessante de montagem de álbuns, onde você paga mensalmente para ter acesso a um site com cara de site profissional, muito bacana. E por fim, meus amiguinhos, fiquem atentos às tendências. Sim, por que eu tô falando isso pra você? Assim como todo tipo de fotografia, a de casamento também sofre com tendências. Estar sempre atento ao que está acontecendo no mercado pode ser o seu diferencial. Lembrando que você não precisa ser o melhor, mas tem que ser o mais original. Essa parte é ligada à constante qualificação profissional. É necessário assinar revistas, comprar livros, visitar sites especializados e fazer cursos com profissionais das grandes capitais onde essas tendências chegam primeiro, infelizmente, né? E é só isso? Não. Infelizmente não é. Existem coisas que a gente vai descobrindo no meio do caminho. Coisas como ter sensibilidade, saber aproveitar o momento certo, ser prestativo, reconhecer as boas oportunidades profissionais e sempre ser justo. E agir com ética, claro, né? A ética é o básico de toda a nossa trajetória, de todo o nosso caminho. Essas são apenas minhas pequenas dicas para quem quer começar. Aposto que tem muita gente aqui que também pode dar uma contribuição para o assunto. Você aí que está ouvindo e quer dar a sua contribuição,
é só mandar aqui pra gente que a gente vai ler no próximo episódio. Uma coisa que eu gostaria de finalizar aqui esse papo falando pra vocês é que você, como eu disse antes, você não precisa ser o melhor, mas você tem que ser diferente. E embora as tendências sejam muito interessantes, na fotografia de gestante, por exemplo, né, a tendência desses panos esvoaçantes, eu acho bonito, eu acho muito legal. A tendência do newborn, com algumas poses que são clássicas, né, e algumas que vão surgindo com o tempo, é muito bacana também. Mas você tem que saber estar dentro das tendências e não renegar o seu estilo. Por que eu digo isso? Se você simplesmente só vai mudando conforme as tendências vão acontecendo, você tem a possibilidade de conseguir clientes que estão ligados nessas tendências. Mas você nunca vai ter uma identidade. Você nunca vai ser um fotógrafo reconhecido pelas imagens que você faz. Pô, cara, não tem coisa mais bacana do que alguém olhar as suas fotos e dizer: nossa, essa foto quem fez foi o Gilson Lorente. Então, às vezes, algumas tendências que estão no mercado não são coisas que se encaixam naquilo que você tem como estilo. Por exemplo, eu gosto sempre de usar flash nas minhas fotos com muito contraste, com cores muito vivas. Então eu nunca aderi a essa tendência de fotos com baixo contraste, né, com aquela iluminação mais difusa. Isso não é pra mim, isso não se encaixa com o que eu gosto de fazer. E o legal de você ter fotógrafos com estilos diferentes é que, além de preço, os clientes também podem escolher o seu trabalho pelo seu estilo. Porque se todo mundo tá fazendo coisa parecida, se todo mundo tá entregando o mesmo tipo de álbum, se todo mundo tá fazendo as mesmas coisas, o cliente vai escolher só pelo preço. E isso não é interessante. Às vezes você tem um estilo marcante, o seu preço é mais caro, mas você é escolhido porque a noiva e o noivo querem fotos daquela maneira que você fotografa. Então você tem que estar antenado ao que está acontecendo, adaptar aquilo que você acha que se encaixa ao seu estilo e não ter medo de rejeitar aquilo que você acha que não vai se adaptar ao tipo de foto que você faz. Você pode perder cliente com isso? Pode, mas você pode ganhar muitos outros. Isso que é importante, você vender a sua foto não pelo seu preço, mas por aquilo que você faz. Beleza, gente? Pô, muito legal gravar esse episódio, eu curto falar desse tipo de coisa. Você gostou do podcast? Assina aí o nosso feed, tem o link no texto. O podcast é publicado no blog www.blog.lorentefotografia.com, tá? Se você tá ouvindo aí por um agregador como o Google Podcast, você só recebe o link do podcast. Mas lá no site, lá no blog onde eu publiquei o episódio, tem um texto lá, tem alguns links, né? Tem alguma coisa a mais pra você ver na postagem. Então, se você tem dúvidas, sugestões, dar puxão de orelha, olha, você falou besteira naquela parte lá, você manda para gilsonlorente@gmail.com e a gente tá aí a gente espera aí o próximo episódio. Mandem sugestões de papos de fotografia e a gente vai iniciar aí também agora uma série de entrevistas com fotógrafos profissionais, né, para trazer um pouquinho do conhecimento de outras pessoas para vocês. Gente, muito legal, até o próximo episódio.